uma vez para o nosso momento quaresmal, nesta última semana da Semana Santa. Vamos dar início com a nossa oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nosso hino de hoje. Ó Pai, nesta quaresma, ouvi nossos pedidos na mais contrita prece, nos vedes reunidos. Sondais as nossas almas, na fé tão inconstantes. Se para vós se voltam, mudai-as quanto antes. Pecamos, na verdade, tão longe da virtude. Senhor, por vosso nome, a todos dai saúde. Fazei que nosso corpo, enfim disciplinado, o dia todo fuja da culpa e do pecado. Que o tempo da quaresma nos leve à santidade e assim louvar possamos a glória da Trindade. Vamos ao nosso salmo de hoje, o hino à providência de Deus. A palavra que nos remete a esse salmo está em João 1,3, que diz: por ele foram feitas todas as coisas. Salmo 32, o hino à providência de Deus. Ó justos, alegrai-vos no Senhor, aos retos fica bem glorificá-lo. Dai graças ao Senhor ao som da harpa, na lira de 10 cordas celebrai-o. Cantai para o Senhor um canto novo, com arte sustentai a louvação. Pois reta é a palavra do Senhor, e tudo o que ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça, transborda em toda a terra a sua graça. A palavra do Senhor criou os céus, e o sopro de seus lábios as estrelas. Como num odre, junta as águas do oceano, e mantém no seu limite as grandes águas. Adore ao Senhor a terra inteira, e o respeitem os que habitam o universo. Ele falou, e toda a terra foi criada. Ele ordenou, e as coisas todas existiram. O Senhor desfaz os planos das nações e os projetos que os povos se propõem. Mas os desígnios do Senhor são para sempre, e os pensamentos que ele traz no coração, de geração em geração, vão perdurar. Feliz o povo cujo Deus é o Senhor, e a nação que escolheu por sua herança. Dos altos céus, o Senhor olha e observa. Ele se inclina para olhar todos os homens. Ele contempla do lugar onde reside e vê a todos os que habitam sobre a terra. Ele formou o coração de cada um e por todos os seus atos se interessa. Um rei não vence pela força do exército, nem o guerreiro escapará ao seu vigor. Não são cavalos que garantem a vitória. Ninguém se salvará por sua força, mas o Senhor pousa o olhar sobre os que o temem e que confiam esperando em seu amor, para da morte libertar as suas vidas e alimentá-lo quando é tempo de penúria. No Senhor nós esperamos confiantes, porque Ele é o nosso auxílio e proteção. Por isso o nosso coração se alegra nele. Seu santo nome é nossa única esperança. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em nós vos esperamos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Muito bem, contemplamos a obra da criação de Deus, o amor desse Deus que tudo criou e tudo criou por amor. Meditemos na grandeza da sua misericórdia, a grandeza do seu amor por cada um, pois Deus nunca precisou criar nada.
Deus não é carente, Deus basta a si mesmo na sua grandeza e no seu amor infinito. Mas todo amor não contém em si mesmo. Por isso que o amor de Deus é um amor que extravasa, é um amor que gera, é um amor que cria. Por isso a criação do mundo, por isso nós, como excelência da criação deste mundo, no qual Deus nos fez, e não somente nos fez, como nos fez imagem e semelhança do próprio Deus, livres e inteligentes, que o próprio Deus nos traz a grande dignidade, não somente de sermos seres humanos de imagem e semelhança, mas o próprio Deus se fez um de nós, para nos mostrar a grandeza desta criação humana. E por isso nós precisamos aprender a louvar esse Deus pela sua infinita misericórdia, confiar no seu amor, colocar a nossa vida sempre debaixo do amparo, porque Deus é amor, Deus cuida de nós e Deus, né, se alegra com a nossa pequenez, com a nossa humildade, com a nossa confiança, com a nossa fé. Eis aquilo que agrada ao coração de Deus. Uma vida santa, um coração puro. Vivamos como Deus nos ensinou, para que possamos realmente lhe ser agradáveis em nossa vida e passar os anos de nossa vida nessa terra como devemos fazer, né? Cantando louvores e glorificando a esse Deus bendito, a esse Deus da nossa vida. Amém. Bom, vamos à nossa catequese de hoje. Hoje nós estaremos com São Leão Magno, grande Papa do século V, cujo tema é a cruz de Cristo, que é a fonte de todas as bênçãos e a origem de todas as graças. São Leão Magno. Que a nossa inteligência, iluminada pelo Espírito da Verdade, acolha com o coração puro e liberto a glória da cruz que se irradia pelo céu e a terra. E perscrute o olhar interior, o sentido dessas palavras do Senhor ao falar da iminência da sua paixão, quando diz: chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. João 12, 23. E em seguida, diz a mesma outra coisa, na verdade. Agora sinto-me angustiado. E o que direi? Pai, livra-me desta hora. Mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Pai, glorifica o teu Filho. João 12, 27. E tendo vindo do céu a voz do Pai que dizia: eu o glorifiquei e o glorificarei de novo. João 12, 28. Jesus continuou dirigindo-se aos presentes, dizendo: esta voz que ouvistes não foi por causa de mim, mas por causa de vós. É agora o julgamento deste mundo. Agora o chefe deste mundo vai ser expulso, e eu, quando for elevado da terra, atrairei tudo para mim. João 12, 30 a 32. Ó admirável poder da cruz! Ó inefável glória da paixão! Nela se encontra o tribunal do Senhor, o julgamento do mundo, o poder do crucificado. Atraísses tudo a vós, Senhor, para que o culto divino fosse celebrado não mais em sombra e figura, mas num sacramento perfeito e solene. Não mais no templo da Judéia, mas em toda parte, por todos os povos da terra. Agora, com efeito, é mais ilustre a ordem dos levitas, maior a dignidade dos sacerdotes e mais santa a unção dos pontífices. Porque vossa cruz é fonte de todas as bênçãos e origem de todas as graças. Por ela, os que creem recebem na sua fraqueza força, na humilhação, a glória, na morte, a vida. Agora, abolida a multiplicidade dos sacrifícios antigos, toda a variedade das vítimas carnais é consumada na oferenda única do vosso corpo e do vosso sangue, porque sois verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, 29. E assim realizais em vós todos os mistérios, para que todos os povos formem um só reino, assim como todas as vítimas são substituídas por um só sacrifício. Proclamemos, portanto, amados filhos, o que o santo doutor das nações, o apóstolo Paulo, proclamou solenemente, dizendo:
segura e digna de ser acolhida por todos é esta palavra. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. 1 Timóteo 1,15. E é ainda mais admirável a misericórdia de Deus para conosco, porque Cristo não morreu pelos justos, nem pelos santos, mas pelos pecadores e pelos ímpios. E como a natureza divina não estava sujeita ao suplício da morte, ele assumiu, nascendo de nós, o que poderia oferecer por nós. Outrora, ele ameaçava a nossa morte com o poder de sua morte, dizendo pelo profeta Oséias: Ó morte, eu serei a tua morte. Inferno, eu serei a tua ruína. Oséias 13:14. Na verdade, morrendo, ele se submeteu às leis do túmulo, mas destruiu-a ressuscitando. Rompeu a perpetuidade da morte, transformando-a da eterna em temporal. Pois, como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos reviverão. 1 Coríntios 15:2. Muito bem, meus irmãos, entendamos que essa é a nossa fé, a realidade da salvação que Cristo nos alcançou na cruz. Na cruz, na cruz, ele venceu o inimigo. Pela sua paixão, ele tomou sobre si as nossas dores, ele se ofereceu como vítima. Pela sua ressurreição, nós encontramos a vitória. De forma que, se nós queremos a glória da eternidade, glória da vitória, da ressurreição, não existirá essa glória, senão antes houver a cruz. A cruz de Cristo, no qual nós depositamos toda a nossa confiança e nos unimos à cruz da nossa vida, no qual nós seguimos Jesus, né? Que foi humilhado, golpeado, ultrajado. Precisamos compreender que não há diferença entre Cristo, cabeça, e nós, igreja. Nós completamos, diz São Paulo, o que faltou na cruz de Cristo. A parte nossa. Ele foi perseguido? Por acaso você será glorificado? Ele foi humilhado? E ainda queres honra e glória para este mundo? Ele foi golpeado, traído, negado. O que queres? Riquezas? Poder? Não. Não é essa a nossa fé. Aquilo que o Cristo padeceu, padecemos também nós. Humilhado ele, humilhado nós. Ultrajado Cristo, perseguido a cada um de nós. Não há diferença. Por isso que nós, de fato, precisamos compreender que a vitória de Cristo, ela acontece nessa vida na fé. Mas a alegria do banquete, a alegria da glória não é para essa vida. É para o céu. Ele servirá a gente. Ele nos dará o banquete nupcial. Só que a gente precisa fazer parte, justamente durante esta vida, né, desse outro lado da igreja que é perseguida, da igreja que é traída pelos pecadores, da igreja que é golpeada de todos os lados, de todas as formas, até mesmo por nós, católicos, dentro da própria igreja, quando nós negamos e traímos o próprio ensinamento de Cristo. Força, coragem, vamos em frente, unidos à paixão de Cristo, completando o que faltou na sua cruz para que um dia alegremos com a sua vitória no céu. Amém. Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.